Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à nossa reflexão para este domingo, sexto domingo de Páscoa, em que nós temos como foco a leitura do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 a 33. João 16, 23 a 33. E eu vou fazer essa leitura aqui com vocês. E depois eu vou trazer 3 reflexões em cima desta leitura, ou 3 tópicos, melhor dizendo. Vamos à leitura. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês vão pedir coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: Agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Esse é o texto base desta nossa reflexão. E nós podemos trazer aqui basicamente uma introdução falando um pouco desse contexto, os 3 tópicos que eu falei a vocês e depois perguntas finais como aplicação para a nossa vida. O contexto desta passagem, a gente tem que observar que nós estamos, antes de mais nada, no 4º evangelho, no Evangelho de João, que é um evangelho diferenciado. Claro que cada evangelho possui suas particularidades, suas características. Por exemplo, o Evangelho de Mateus parece ter como foco um público judeu. O Evangelho de Marcos parece que tem como foco apressados. Ele é mais curto, ele é mais simples e direto e objetivo. O Evangelho de Lucas traz detalhes mais históricos e também no tocante à medicina, já que o seu autor, Lucas, era um médico e alguém que tinha um conhecimento de história. Já o Evangelho de João parece ter como foco o seu público mais de gentios, gregos, pessoas preocupadas com filosofias, e por isso é um evangelho mais cabeça. É um evangelho onde nós temos o início dele com uma alta carga filosófica, onde nós lemos que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, João fala do Logos, o Logos que era algo tão importante para os gregos. É um evangelho diferenciado também porque nele Jesus faz autoafirmações
Ele diz quem ele é, ele se apresenta ao mundo e aos seus discípulos. Por exemplo, Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer que é o pão da vida. Jesus vai dizer também que ele é aquele que traz paz. E aqui nós podemos falar de uma atmosfera, de um tempo em que Jesus se preocupa em lembrar aos seus discípulos que, se eles tiverem fé nele, eles terão paz. Diante de tudo isso, nós estamos no 6º domingo de Páscoa, e nestes últimos domingos de Páscoa, logo mais teremos a Ascensão e o dia de Pentecostes. O foco dos evangelistas, o foco das leituras, melhor dizendo, parece indicar a vinda do Espírito Santo, e é o que nós temos no início do capítulo 16 de João, que nós até vimos domingo passado, e também preparar os discípulos para o tempo em que Jesus não estaria mais presencialmente com eles. De certo modo, preparar os discípulos de hoje, preparar a sua igreja, para que nós saibamos que não termos Jesus é apenas uma impressão, pois Jesus está conosco e nele nós temos paz. E aí, nós podemos passar para o nosso primeiro tópico, que tem como base os versículos 23 a 27, onde nós temos o seguinte tópico: acesso direto ao Pai. O que Jesus vai dizer nestes versículos para os seus discípulos e para nós hoje? Que nós podemos pedir coisas ao Pai em seu nome e Ele nos dará. E percebam, em seu nome, Jesus diz que nós podemos falar diretamente com o Pai, indicando que nós temos acesso direto ao Pai. Já imaginaram? Pois bem, vocês têm, eu tenho, se nós cremos em Cristo. Se nós temos acesso direto ao Pai, o que nós iremos pedir a Ele? O que você precisa de Deus? Talvez muitas pessoas aqui pensem em resolver os seus problemas deste mundo e desta vida. Será que isso é válido? Será que isso é possível? Será que se nós pedirmos para que Deus resolva os problemas que temos no trabalho, os problemas que temos em nosso lar, os problemas que temos na sociedade de modo geral, isso será feito? Deus nos dará tudo o que pedirmos? Ou será que Jesus está falando de outra coisa aqui? Será que Jesus não está falando mais em termos espirituais do que em termos materiais e mundanos? A oração feita em nome de Jesus tem acesso direto ao coração do Pai. Essa é a principal lição deste trecho do Evangelho de João, deste primeiro tópico. Jamais esqueça disso. Você pode orar a Deus a qualquer momento, todos os dias. E em nome de Jesus você terá acesso direto ao coração do Pai. Aproveite, usufrua, faça uso deste acesso direto ao Pai. E claro, se nós temos acesso direto ao Pai, nós não faremos esse uso de uma maneira inadequada. Nós não iremos pedir coisas que não terão validade para a nossa vida eterna. Pediremos por coisas espirituais. Claro, talvez alguém possa se opor a isso que eu estou dizendo, trazendo o seguinte argumento: mas Jesus disse que nós pedimos pedir qualquer coisa, pastor. É verdade. Nós não podemos pedir coisas terrenas, nós não podemos pedir por um sucesso profissional, nós não podemos pedir por
melhora nos relacionamentos afetivos, nós não podemos pedir por saúde? Podemos, devemos, mas não se esqueçam que todos estes pedidos devem ser feitos de acordo com a santa vontade de Deus. E que todos esses pedidos, ainda que eles nos sejam garantidos, eles irão passar. A saúde irá acabar. O sucesso neste mundo e nessa vida não tem eternidade, tem data de validade. Por isso, pedidos espirituais como perdão, como salvação, como melhora na nossa fé, como maior apego à fé em Cristo, seguramente serão pedidos mais nobres e serão pedidos perenes. Diante disso, podemos passar para o nosso segundo tópico, onde nós temos como foco os versículos 28 a 30 do nosso texto, e onde nós podemos falar da fé. Jesus vai dizer que ele veio do Pai para o mundo e que ele está saindo do mundo e indo para o Pai. E ele havia dito antes, no início do texto, que ele não falaria mais por meio de comparações, mas ele passaria a falar de uma forma direta, e os discípulos entenderiam ele no ato em que ele falasse. E exatamente aqui, logo após falar isso, os discípulos falam: agora nós estamos entendendo, Senhor. Agora o Senhor não está mais falando por meio de comparações, o Senhor está falando claramente que veio do Pai para o mundo, que sairá do mundo e que irá para o Pai. Agora sabemos que o Senhor é o Messias. Basicamente é isso que os discípulos estão declarando. E aí Jesus vai elogiar, enaltecer a fé dos discípulos e dizer a eles: muito bem, agora vocês têm fé, maravilha. A fé dos discípulos é enaltecida, mas logo depois, Jesus vai dizer a eles: vocês não estarão conosco, vocês serão espalhados. Vocês não ficarão comigo, aliás. Eu ficarei sozinho. Mas eu não estarei sozinho, pois o Pai estará comigo. E aí nós chegamos ao último tópico deste texto, dos versículos 31 a 33, onde Jesus nos dá duas certezas. A primeira delas, nada agradável para nós. Ele diz assim: no mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês passarão por aflições. Quem é que gosta de passar por aflições? Quem é que gosta de sofrimento? Nós não somos masoquistas. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter dor. Ninguém quer ter aflições. E o termo aqui do texto original dá a indicação de que esse passar por aflições é passar por pressões. É meio que estar dentro de uma panela de pressão e nós nos vermos sem saída. E nós sentirmos dor física, emocional, uma dor que não sai de nós, um incômodo, uma angústia. Muitas vezes pode ser de uma forma mais emocional, psicológica, ela pode se manifestar em uma ansiedade, pois nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se conseguiremos aquilo que tanto almejamos. Pode vir numa forma de depressão, pode vir de uma forma de dor física, um problema de saúde, uma enfermidade. Pode vir em uma ruptura familiar, a perda de um ente querido. Pode vir de uma forma em que nós perdemos o nosso emprego. Nós nos vemos sem solução. Nós nos vemos sem paz. Porque muitas vezes nós não enxergamos Deus em meio a tais pressões, aflições, angústias e sofrimentos.
Mas aí Jesus vai dizer: se vocês creem em mim, vocês terão paz. No mundo, é certo, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque vem a segunda certeza que Jesus nos traz: eu venci o mundo. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Um dos versículos mais conhecidos do Evangelho de João, um dos versículos mais consoladores. E veja que Jesus vai dizer isto em um momento em que ele ainda não havia passado pela cruz. Ele ainda não havia sido preso, condenado, torturado, crucificado, morto e sepultado. Ele ainda não havia dito tetelestai, está consumado. Mas ele já poderia dizer, na forma verbal perfeita: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E por isso vocês que creem em mim têm vitória. Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que ele já tinha vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo, e que esta vitória é atribuída a todos os seus discípulos e seguidores pela fé nele. Pela fé nele, ainda que não saibamos o que irá nos acontecer, já sabemos que a vitória está garantida. Pela fé nele, nós já sabemos que toda ansiedade, angústia, dor vai passar, vai acabar. Isso não é eterno. O que é eterno é a vitória que Cristo conquistou para nós. E aí então, nós temos consolo. Nós temos a certeza da presença de Cristo em nossa vida e da vitória que é eterna. Por isso eu finalizo este momento com 3 perguntas a você. A primeira delas: você está enfrentando tribulações? É provável que sim. Todos nós, de modo geral, passamos por tribulações, não é mesmo? Pois muito bem. Se você está passando por tribulações, normalmente vai vir aquele tipo de pensamento: por que eu tenho que passar por isso? Parece que é só comigo. Olhe para o lado. Você não está sozinho. E quando eu digo que você não está sozinho, não estou me referindo ainda à presença de Jesus em sua vida. Isso também é verdade, mas o que eu estou dizendo é que você não está sozinho em sofrimento. Porque as outras pessoas, quem está na nossa casa, quem está ao nosso lado no trabalho, na escola, na faculdade, quem está ao nosso lado na igreja, também está em atribulação ou passando por tribulações. Nós não estamos sozinhos, nós não somos únicos. E há pessoas que, claro, é difícil fazer essa comparação, ter critérios para isso, mas é muito provável que há pessoas que estão em tribulações muito piores do que a nossa. É porque nós não sentimos a tribulação do outro. A segunda pergunta é: você já se sentiu sozinho na sua jornada de fé? É provável que sim. Mas deixa eu dizer algo a você. Foi apenas um sentimento. Se você crê em Cristo, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das incertezas, das dúvidas que podem abatê-lo, você não está sozinho. É apenas um sentimento. E por último, você já duvidou que Deus realmente ouve suas orações? É provável que sim. Porque quando nós oramos a Deus, pedimos incessantemente, e o que nós pedimos nós não obtemos resposta, parece que Deus não está ouvindo nossas orações. Mas isso não é verdade. Sempre que nós oramos de coração em nome de Jesus, Deus nos ouve.
Pode ser que Ele não nos dê aquilo que pedimos logo de cara. Pode ser que Ele nos deixe em espera. Pode ser que Ele nunca nos dê aquilo que pedimos, como por exemplo o espinho da carne, que Paulo tanto pediu para que Deus retirasse dele, mas que não foi retirado. Mas isso não significa que Deus não ouve as suas orações. Diante de tudo isso, amado irmão, amada irmã, não se esqueça, você pode orar a Deus em todo e qualquer momento. Ele irá ouvi-lo. E se essa oração é feita em nome de Jesus, você tem acesso direto ao coração de Deus. Em segundo lugar, nós podemos ter fé em Cristo de que Ele sempre está conosco e por isso nós podemos ter paz, ainda que ao nosso redor não haja paz. Nele nós temos paz. E por último, podemos ter bom ânimo, mesmo em meio às tribulações e sofrimentos, pois Cristo venceu. Ele venceu o mundo, o pecado e o diabo, e nele nós temos a certeza da vitória. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo os nossos vídeos, curta, comente e compartilhe. E tenha paz com Jesus nesta semana e em toda a sua vida. Até a próxima.